O Lar Adventista, capítulo 82. Como o cristão escolhe sua recreação. Recreação cristã ou divertimento mundano. A diferença entre recreação e divertimento, a recreação na verdadeira acepção do termo recriação, tende a fortalecer e construir, afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com um novo vigor ao sério trabalho da vida. O divertimento, por outro lado, é procurado com o fim de proporcionar prazer e é muitas vezes levado ao excesso, absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil e desta maneira se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. Entre as associações dos seguidores de Cristo para a recreação cristã e as reuniões para divertimento e prazeres mundanos, se notará marcado o contraste. Em vez de oração e menção de Cristo e de coisas sagradas, se ouvirão dos lábios dos mundanos risadas tolas e conversação frívola. Sua intenção é propiciar divertimento geral. Sua diversão começa com estultícia e termina em futilidade. Mas é necessário haver grande temperança nas diversões, bem como em qualquer outra ocupação. E o caráter desses entretenimentos deve ser cuidadosa e cabalmente considerado. Todo jovem deve perguntar-se a si mesmo: que efeito terão essas diversões na saúde física, mental e moral? Ficará meu espírito tão absorvido que me esqueça de Deus? Deixarei de ter em mente a sua glória? Regra para se reconhecer o entretenimento lícito. Nunca devemos perder de vista o fato de que Jesus é uma fonte de alegria. Ele não se deleita na infelicidade dos seres humanos, mas aprecia vê-los felizes. Os cristãos podem ter fontes de felicidade à sua disposição, podendo discernir com infalível exatidão quais sejam os prazeres lícitos e legítimos. Podem desfrutar daquelas recreações que não prejudiquem a mente ou rebaixem a alma. As que não tragam desapontamento nem deixem uma influência desoladora que venha mais tarde a destruir o respeito próprio ou a impedir o caminho da prestatividade. Se podem conservar consigo a Jesus e manter um espírito de oração, estão perfeitamente a salvo. Toda diversão em que vos puderdes empenhar pedindo sobre ela, com fé, a bênção de Deus, não será perigosa. Mas todo divertimento que vos torna inaptos para a oração particular, para a devoção no altar da oração ou para tomar parte nas reuniões de oração, não é seguro, mas perigoso. Recreações que incapacitam para os deveres comuns. Somos daquela classe que crê ser nosso privilégio em cada dia de nossa vida glorificar a Deus na terra, que não devemos viver neste mundo meramente para nossa própria diversão, para meramente agradar-nos a nós mesmos. Aqui nos achamos para beneficiar a humanidade e ser uma bênção para a sociedade, e se permitimos a mente soltar-se daquela corrente inferior em que giram os pensamentos dos que buscam simplesmente vaidade e extravagância, como podemos ser um benefício à nossa raça, à nossa geração? Como ser uma bênção à sociedade em volta de nós? Não podemos inocentemente condescender com qualquer diversão que nos inabilite ao mais fiel desempenho dos deveres usuais. O bem-estar da alma não deve ser posto em perigo pela satisfação de qualquer desejo egoísta, e devemos evitar toda a recreação que de tal modo fascine a mente que os deveres comuns da vida pareçam insípidos e desinteressantes. Pela condescendência com tais divertimentos, a mente se confirma numa direção errada, e Satanás perverte de tal maneira os pensamentos que o erro chega a parecer direito. Então, a restrição e submissão aos pais, tal como Cristo prestou aos seus, parece insuportável. Reuniões sociais objetáveis. Há muitas coisas que são boas em si mesmas, mas que, pervertidas por Satanás, provam-se um laço para os desprevenidos. Conforme são realizadas comumente, as reuniões sociais são um embaraço ao crescimento real, quer do espírito, quer do caráter. Formam-se associações frívolas, hábitos de extravagância e de busca de prazeres, bem como muitas vezes de dissipação, coisas estas que moldam a vida toda para o mal.
Em vez de tais diversões, pais e professores muito poderão fazer para suprir distrações sãs que proporcionem vida. Tem havido, porém, reuniões de prazer que têm sido um opróbrio às nossas instituições e à Igreja. Essas reuniões estimulam ao orgulho do vestuário, orgulho da aparência, à satisfação do próprio eu, ao riso e frivolidade. Satanás é recebido como hóspede de honra e toma posse dos que promovem essas reuniões. A visão de um desses grupos me foi apresentada, grupo em que se achavam reunidas pessoas que professam crer na verdade. Uma delas achava-se a um instrumento de música e cantavam canções tais que faziam chorar os anjos da guarda. Havia ruidosa alegria, havia riso vulgar, abundância de entusiasmo e uma espécie de inspiração, mas a alegria era daquela espécie que unicamente Satanás é capaz de produzir. É um entusiasmo e uma absorção de que os que amam a Deus se envergonharão. Preparam os que deles participam para pensamentos e ações profanos. Tenho motivos para pensar que alguns dos que tomaram parte naquela cena se arrependeram sinceramente do vergonhoso ato. Muitas reuniões dessa espécie me foram mostradas. Tenho visto a alegria, a exibição de vestidos, o adorno pessoal. Todos querem ser considerados inteligentes e entregam-se ao riso, aos tolos gracejos, à lisonja vulgar e às ruidosas gargalhadas. Cintilam os olhos, as faces ficam coradas e a consciência adormece. Comendo, bebendo e alegrando-se, fazem eles o que podem para se esquecer de Deus. A cena de prazer é seu paraíso, e o céu contempla, vendo e ouvindo tudo. As reuniões para divertimento confundem a fé e tornam o motivo confuso e incerto. O Senhor não aceita corações divididos, quer o homem todo. Poucos divertimentos populares são sadios. Muitos dos divertimentos populares no mundo hoje, mesmo entre aqueles que pretendem ser cristãos, propendem para os mesmos fins que os dos gentios outrora. Poucos há, na verdade, entre eles que Satanás não torne responsáveis pela destruição de almas. Por meio da arte dramática, ele tem operado durante séculos para provocar a paixão e glorificar o vício. A ópera, com sua fascinadora ostentação e música sedutora, o baile de máscaras, a dança, o jogo de cartas, Satanás emprega para derribar as barreiras dos princípios e abrir a porta à satisfação sensual. Em todo o ajuntamento para diversão, onde é alimentado o orgulho e satisfeito o apetite, onde a pessoa é levada a esquecer-se de Deus e perder de vista os interesses eternos, ali está Satanás, atando suas correntes em redor da alma. O verdadeiro cristão não desejará entrar em qualquer lugar de divertimento ou empenhar-se em qualquer diversão sobre os quais não possa pedir a bênção de Deus. Ele não será encontrado nos teatros nem nos salões de jogos. Não se unirá com os alegres valsistas, nem tolerará qualquer outro sedutor prazer que banirá Cristo da mente. Aos que anseiam por essas diversões, respondemos: não podemos condescender com elas em nome de Jesus de Nazaré. A bênção de Deus não poderia ser invocada sobre o tempo gasto no teatro ou na dança. Nenhum cristão desejaria enfrentar a morte em tal lugar. Ninguém desejaria ser aí encontrado quando Cristo vier. Descobrir-se-ão meios para alcançar os corações. Alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram usados na mesma no passado, mas não permitamos que alguém, por causa disto, ponha obstáculos no caminho mediante a crítica. Teatro, ninho de imoralidade. Entre os mais perigosos lugares de diversões acha-se o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de imoralidade. Hábitos viciosos e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes licenciosos depravam a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. Não há em nosso país influência mais poderosa para envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas e tirar o gosto pelos prazeres tranquilos e as realidades sóbrias da vida do que as diversões teatrais.
O amor a essas cenas aumenta a cada condescendência, assim como o desejo das bebidas alcoólicas se fortalece com seu uso. O único caminho seguro é abster-se de ir ao teatro, ao circo e a qualquer outro lugar de diversão duvidosa. Dança, uma escola de depravação. Em muitas famílias religiosas, a dança e o jogo de cartas são feitos um passatempo familiar. Argumenta-se que esses são divertimentos domésticos tranquilos, os quais podem ser desfrutados a salvo sob as vistas paternas. Mas assim é cultivado o amor por esses prazeres estimulantes, e o que era considerado inofensivo no lar não será por muito tempo considerado perigoso fora. Ainda está por provar que haja qualquer bem a ser obtido desses divertimentos. Eles não dão vigor ao corpo nem repouso à mente. Não implantam na alma qualquer sentimento santo ou virtuoso. Ao contrário, destrói todo o gosto por pensamentos sérios ou pelo culto. É certo que há um grande contraste entre as reuniões da classe mais seleta e as promíscuas e degradantes reuniões das casas de dança vulgar, mas todas são passos no caminho da dissipação. A dança de Davi não é um precedente. A dança de Davi em júbilo reverente perante Deus tem sido citada pelos amantes dos prazeres para justificarem as danças modernas da moda, mas não há base para tal argumento. Em nosso tempo, a dança está associada com a extravagância e as orgias noturnas. A saúde e moral são sacrificadas ao prazer. Para os que frequentam os bailes, Deus não é objeto de meditação e reverência. Sentir-se-ia estarem a oração e o cântico de louvor deslocados na assembleia deles. Esta prova deve ser decisiva. Diversões que tendem a enfraquecer o amor pelas coisas sagradas e diminuir nossa alegria no serviço de Deus não devem ser procuradas por cristãos. A música e dança, em jubiloso louvor a Deus, por ocasião da mudança da arca, não tinham a mais pálida semelhança com a dissipação da dança moderna. A primeira tendia à lembrança de Deus e exaltava seu santo nome. A última é um ardil de Satanás para fazer os homens se esquecerem de Deus e o desonrarem. Jogos de cartas, prelúdio para o crime. O jogo de cartas devia ser proibido. As associações e tendências são perigosas. O príncipe das potestades das trevas preside nas salas de jogo e onde quer que haja jogo de cartas. Anjos maus são hóspedes familiares nesses lugares. Nada há em tais divertimentos que seja benéfico à alma ou ao corpo. Nada há que fortaleça o intelecto, nada que o robusteça com ideias para uso futuro. A conversação é sobre assuntos triviais e degradantes. Perícia no manuseio de cartas leva logo ao desejo de pôr essa habilidade e tato de alguma forma em benefício próprio. É posta em jogo uma pequena soma, depois outra maior, até que se adquire uma sede pelo jogo, a qual leva à ruína certa. Quantos este pernicioso divertimento tem levado à forca? E, no entanto, muitos pais não veem o terrível abismo de ruínas que se abre para nossos jovens. O temor de parecer singular. Professos cristãos de caráter e experiência religiosa superficiais são, pelo tentador, usados como engodo. Esta classe está sempre pronta para as reuniões sociais ou de esporte, e sua influência atrai a outros. Rapazes e moças que têm procurado ser cristãos bíblicos são persuadidos a unir-se ao grupo, arrastados para o círculo. Não consultam com oração a norma divina, para saber o que Cristo disse quanto ao fruto que deve ser produzido pela árvore cristã. Não discernem que esses entretenimentos são, na verdade, banquetes de Satanás, preparados com o intuito de impedir almas de aceitarem um convite para as bodas do Cordeiro e de receberem o vestido branco do caráter, a justiça de Cristo. Ficam confundidos quanto ao que é direito fazerem como cristãos. Não querem que os julguem singulares e naturalmente se inclinam a seguir o exemplo dos outros. Caem assim sob a influência dos que nunca tiveram o divino toque no coração ou na mente. Evitar o primeiro passo na condescendência. Talvez não vejais nenhum perigo real em dar o primeiro passo na frivolidade e na busca do prazer, e penseis que quando vos aprouver mudar de atitude, sereis capazes de proceder corretamente com tanta facilidade como antes de vos entregardes ao mal.
Engano. Pela escolha de maus companheiros, muitos têm sido passo a passo desviados do caminho da virtude, aos abismos da desobediência e do desregramento em que outrora haveriam julgado impossível imergir. Uma declaração franca de princípios cristãos. Se verdadeiramente pertenceis a Cristo, tereis oportunidades de testificar em seu favor. Sereis convidados a ir a lugares de diversões, e esta será uma oportunidade que tereis de testificar de vosso Senhor. Se fordes leais a Cristo, então não procurareis encontrar desculpas para não aceitar o convite, mas clara e modestamente declarareis que sois filhos de Deus, e vossos princípios não vos permitiriam estar num lugar, mesmo ocasional, onde não podeis convidar a presença de vosso Senhor. É desígnio de Deus manifestar por meio de seu povo os princípios de seu reino, a fim de que lhes seja possível revelar esses princípios na vida e no caráter. Ele os deseja separar dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Assombrosas cenas se estão desdobrando diante de nós, e em tal tempo é preciso que a vida do povo professo de Deus seja um vivo testemunho, de modo que o mundo veja que neste século, quando o mal espalha-se por toda a parte, existe ainda um povo que põe de lado a própria vontade para fazer a vontade de Deus, povo em cujo coração e vida se acha escrita a sua lei. Deus espera que os que usam o nome de Cristo o representem. Seus pensamentos devem ser puros, suas palavras nobres e próprias para elevar. A religião de Cristo deve entretecer-se em tudo quanto eles façam ou digam. O Senhor deseja que seu povo manifeste pela vida que vive a vantagem do cristianismo sobre a mundanidade, manifeste agir em plano mais elevado e santo.